terça-feira e a gente vai discutir, sim, nesse Papo Rosa, conforme falei para vocês, a respeito da política no Brasil. Gente, o bicho tá pegando. Na semana passada a gente ia falar a respeito na semana retrasada, aliás, a gente ia falar um pouquinho a respeito do depoimento do nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do nervosismo que ele ficou, né, naquele depoimento, com medo de ser preso e tudo mais, rolou tudo aquilo. E aí na semana seguinte, gente, foi a semana passada, começou a pegar fogo em Brasília. É isso mesmo, gente. Todo mundo sabe aí o que é delação premiada? Já ouviram falar em delação premiada? Na verdade, é uma espécie de um acordo entre o juiz e o réu, no qual o réu ele se propõe a falar toda a verdade a respeito de um determinado assunto, a fim de solucionar um crime ou um caso como é esse da JBS. Neste caso, gente, JBS, para quem não sabe, é daquela rede Friboi e tudo mais, tá? Então, esse caso, obviamente, está sendo investigado e rolou, sim, uma delação premiada concedida aí pelo juiz. O juiz entrou em acordo com o Joesley Batista, né, que é um empresário aí bilionário, tá? Bilionário. Você sabe quanto é isso, gente? O cara é bilionário. Sim. Joesley Batista, ele é o cara que entregou o Temer na semana passada, tá? Então, esse cara, gente, ele fez fortíssimas acusações ao Temer, ao Lula e a Dilma, né? Entre elas, ele afirmou que entregava uma espécie de propina e isso balançou Brasília semana inteira e Brasília ainda não se recuperou. O Brasil, na verdade, né, e a economia não se recuperou desse baque. Automaticamente, mexeu na bolsa, né, gente? Mexeu na bolsa e mexeu no bolso dos brasileiros. Esse impacto dessas informações cai direto como uma bomba na economia brasileira, e a visão que as pessoas têm de fora do país quanto ao nosso país fica bem negativa, né? Fica uma imagem de um Brasil interinamente corrupto, o que de fato eu não acredito, porque eu conheço pessoas assim de bem, tanto em meio aos advogados e juízes, quanto em meio aos políticos. Tem gente boa, sim, né? O que não pode acontecer é de conseguir um cargo maior como esse e acabar se corrompendo, porque eu acho que ninguém entra em política por acaso. As pessoas, elas devem, em algum momento da vida, querer o bem de alguém ou querer lutar por algum tipo de causa, né? Seja ela qual for, desde de um bairro, de um asfalto. Ela tem que começar de algum lugar, ela tem que ter alguma motivação para entrar nesse meio que não seja aí financeira, espero eu, né? Tem muitas pessoas que eu vejo hoje no meio político que estudaram comigo, que militaram comigo, foram militantes estudantis e hoje estão aí, né, lutando por uma causa maior, e eu duvido que não tenha ficado um pouquinho, né, do idealismo, do patriotismo que eles tinham na época de estudante. Então, é um caso sério, né? Então, vamos olhar aí para o futuro do país com um pouquinho de dignidade, com um pouquinho de força de vontade e lembrar o que a gente pensava aí desde a época de estudante, as causas que a gente lutava, e saibam que vocês estão aí porque foram eleitos pelo povo, né? E para o povo. Então, essa é a causa de vocês. O que a gente percebe é que as pessoas, elas vão perdendo, né, a essência do que elas lutavam anteriormente, e esse é o grande problema do Brasil, né? Quando o cara assume um cargo mais alto, automaticamente vai acontecer, gente, propostas
absurdas, vão oferecer propina, vai acontecer de tudo. Cabe a pessoa se manter íntegra e honesta, sabendo o porquê, e se lembrando, né? O porquê e para que ela está ocupando determinado cargo político, e lembrar sempre de onde ela veio e quem colocou ela nesse cargo, que foram os populares, né? Somos nós, né? Bem ou mal, se a gente tem os militantes que a gente tem hoje no país, os governantes, é porque a gente escolheu, né? Bem ou mal a gente escolheu, mesmo sem saber que ia rolar tudo isso no final. Então, gente, é isso que está acontecendo, tá? Inclusive, tem muita gente aí pedindo impeachment do Temer, tem muita gente querendo isso. Temer já falou que não vai renunciar, que não é o que ele almeja fazer nesse momento, e ele afirma que não existem provas suficientes contra ele e de que a gravação apresentada por Joesley Batista é falsa, né? É manipulada, que foi editada, que houve reedição de tudo que foi falado. Porém, eu não sei quem teve a oportunidade de assistir o Fantástico nesse domingo. O Fantástico levou para a perícia analisar analisar o áudio, e os peritos afirmaram que não teve emenda de áudio nenhum, que não teve montagem de áudio nenhum. Então isso deixa a gente bem triste, bem chateado aí com o que está ocorrendo no nosso país. Bom, gente, a gente não pode fechar os olhos para tudo isso, né? A gente não pode fingir que não está vendo nada e não lutar por nada. Eu acho que cabe a cada um de nós, né, acompanhar tudo que está sendo feito, tudo que está sendo colocado em pauta, tanto no Congresso quanto fora dele, tanto nas câmaras municipais quanto fora delas, né? Eu acho que se cada brasileiro fizer sua parte e os políticos souberem que eles sabem de tudo, que eles estão informados a respeito de tudo, sobre cada plenária, sobre cada sessão, tudo que acontece, tudo que é votado, se a gente realmente fizesse isso, a gente não teria esse tipo de problema, né? Acompanhando de perto para onde vem e para onde vai, aliás, de onde vem e para onde vai o dinheiro dos brasileiros, tá? Então, eu deixo aqui para vocês uma pergunta. Até quando nós, brasileiros, vamos ser omissos a tudo isso que está acontecendo no nosso país? Até quando nós, brasileiros, vamos permitir que pessoas venham para o nosso país ou tragam empresas para o nosso país da forma que está acontecendo? Não que eu seja contra empresas virem e gerarem emprego no nosso país, mas eu acredito que a primeira oportunidade tem que ocorrer para os brasileiros e não para quem não é daqui, que é o que a maioria dos países bem-sucedidos, como por exemplo, os Estados Unidos, fazem. Eu odeio citar Estados Unidos como exemplo, mas é o que eles fazem. Eles valorizam, em primeiro lugar, o país deles, as pessoas que moram e são do país deles, para depois dar um espaço maior para pessoas que venham de fora. Aqui, por exemplo, com imigrantes, nós tratamos de braços abertos qualquer pessoa que se diga gringo, né, ou de fora. Tenta ir para os outros países e ver se você vai ser recebido do mesmo jeito, tá? Então, começa a pesar na balança tudo isso e vamos cobrar, sim. Parece que todo mundo esqueceu do caso da JBS aí, né? Ficou meio esquecido, as pessoas não se recordam mais, está todo mundo comprando tudo quanto é tipo de carne, sem acompanhar aí tudo que está acontecendo. As pessoas, elas pegam a informação por cima, não entram, não acessam esse tipo de informação por julgarem ser informação política. Eu estou de saco cheio de política, eu não quero ouvir falar de política. Gente, política, lembrem-se sempre, é o ato também de omitir,
tá? Se vocês omitirem, se manterem omissos, vocês já estão sendo políticos, tá? Então, se manifestem a respeito do que vocês pensam. Parece que não, mas a soma de força de cada brasileiro pode fazer, sim, um Brasil muito melhor, tá bom? Então, cada um pode fazer sua parte aí onde você estiver, não importa se é aqui pertinho de mim, em Campinas, se longe de mim. Eu acho que cada pessoa pode ser honesta aonde ela estiver, ela pode ser correta e querer as coisas corretas, né? Exigir que as coisas sejam corretas, não aceitar ser corrompida. Isso não é válido só para político, não, né? Às vezes você está num ambiente de emprego, no seu ambiente de trabalho, e alguém te oferece alguma bonificação se você prejudicar alguém, né? Ou um cargo maior. Isso já é corrupção, tá? Não precisa ser político para ser corrupto, e essa corrupção começa em qualquer lugar e vai corroendo aí o nosso país, infelizmente. Pessoas lindas! 1000 kisses para cada um de vocês nesse nosso papo rosa. Tudo rosa aqui, gente. Muito